Paz do Senhor, queridos. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estivemos aqui, eu e minha esposa, no culto da virada de ano, junto com os irmãos, junto com a minha irmã, Vânia, e meus sobrinhos. Então, estou me sentindo em casa, porque essa é a casa do nosso Pai. Na casa do nosso Pai a gente se sente em casa. Me senti honrado também quando o pastor Fábio me fez contato comigo e me convidou a ministrar a palavra nessa noite. Eu quero não trazer uma palavra do Eliseu aqui para você, mas trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Porque o que eu vou falar aqui não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. E eu quero te convidar a nós meditarmos um pouco no texto bíblico que está registrado na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículos 10 ao 13. Eu vou ler a versão que está projetada no telão, mas se você quiser acompanhar na Bíblia que você tem nas mãos, fique à vontade. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou talvez na versão que você tem nas suas mãos, permanecer firmes. Amém? Essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, poderosa, suficiente. E eu quero trazer uma meditação nesse texto. E é interessante que esse texto, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, ele estava preso em Roma. E Paulo escreve àquela igreja para que eles fossem fortalecidos na fé, para que eles pudessem entender o propósito e a natureza da igreja. Paulo teve a oportunidade de passar pela igreja em Éfeso muito rapidamente, na sua segunda viagem missionária, isso aí no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, mas quando chega na sua terceira viagem missionária, Paulo passa um bom tempo em Éfeso. Paulo passa ali mais de 2 anos na igreja em Éfeso, e ele teve a oportunidade ali de pregar o evangelho, de ensinar aquela igreja. Mas que igreja era essa? Que cidade era essa? Se a gente falar assim, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja em São Pedro da Aldeia. Aí ele vai falar, se lancem ao mar, né? Ele vai falar, lancem as suas redes. Ele vai falar, não deixe que as salinas sejam corrompidas, tirem o sal quando ele se tornar em cristais grandes. Por quê? Porque ele está escrevendo a uma igreja que tem esse entendimento do que é aquelas coisas que ele está falando. E não foi diferente em Éfeso, e não foi diferente em outras comunicações que nós vemos na palavra de Deus. Que cidade era Éfeso? Éfeso era uma cidade portuária, importantíssima da Ásia Menor. Éfeso é o que nós conhecemos hoje
naquela região como a atual Turquia. Era uma cidade idólatra. Em Éfeso ficava o templo da deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, né? O templo de Diana era uma das maravilhas do mundo antigo. Diana era tão idolatrada naquela cidade que a Bíblia relata que o apóstolo Paulo correu risco de vida em Éfeso, porque os homens se reuniram num teatro que tinha em Éfeso, que cabia 24 mil pessoas, e eles queriam lançar mão de Paulo para o matar, e eles gritavam naquele teatro: salve Diana, a grande deusa dos Efésios. Essa era a cidade na qual a igreja estava plantada, e Paulo escreve a carta. Uma cidade marcada pela prática da feitiçaria e da magia. Mas a mensagem do evangelho chega naquele lugar. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a história da sua família, eu não sei de que região do Brasil ou do mundo você veio, eu não sei o que foi te ensinado na tua infância, o que foi plantado em você na adolescência, mas uma coisa eu sei: se o evangelho chegou aí, tudo mudou. Se o evangelho chegou aí, encontrou lugar na sua vida, houve uma transformação e hoje você não é mais a mesma pessoa. Isso aconteceu em Éfeso. Aquela cidade experimentou uma mudança. A igreja se estabeleceu ali. Deus transforma vidas ali naquela cidade. E para nós entendermos qual é a projeção da igreja de Éfeso agora, no Evangelho, no Novo Testamento, Éfeso é a igreja que o apóstolo João era pastor quando foi exilado na ilha de Patmos. Então, de Éfeso, João escreve o quarto evangelho e as cartas. Era uma igreja pujante, era uma igreja marcante, importante, que fazia diferença, como eu e você. Nós precisamos ser uma igreja que faz a diferença. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Éfeso, e no texto que nós lemos, que é uma parte curta da carta, ele dá algumas orientações, ele dá algumas recomendações importantes para aquela igreja, mas que são importantes também para essa igreja, que são importantes para essa igreja, que é importante para essa igreja que está aí na internet nos assistindo, é importante para você. E eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos das orientações que o apóstolo Paulo deu, e eu quero começar pelo versículo 11. Se puder projetar aí, por favor. No versículo 11, o apóstolo Paulo começa orientando aquela igreja da seguinte forma: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa é uma orientação do apóstolo Paulo para os irmãos em Éfeso. Essa é uma orientação de Deus para mim e para você nessa noite, querido. Revestir é recobrir. Revestir é aplicar um revestimento. Talvez você que goste de comer um bom bacalhau no Natal, tenha comprado um bacalhau e tenha comprado um bom azeite para preparar o bacalhau. Porque o bacalhau merece um bom azeite. E você comprou o azeite, ele não foi barato. E aí você vai passar com azeite pelo caixa e a mocinha do caixa embala o seu azeite naquela sacolinha transparente que dá para ver do outro lado. E você fala: não, por favor, minha filha, essa sacola não vai aguentar e eu vou ter um prejuízo. Aí você pede a ela outra. Exatamente, você pede outra sacola. E com essa outra sacola você reveste aquela primeira sacola para que ela fique mais forte e não deixe o seu azeite vazar pelo fundo da sacola. E quando o apóstolo Paulo fala para aquela igreja assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ele está falando assim, ó, você está em Deus hoje, você está fortalecido em Deus hoje, você é poderoso em Deus hoje, revista-se mais ainda,
ponha mais uma camada, ponha mais um pouco de Bíblia, mais um pouco de oração, mais um pouco de perdão, mais um pouco daquilo que vem de Deus, porque você precisa estar mais forte, porque cada dia a batalha é mais dura. Revestivo de toda a armadura de Deus. Certamente essa igreja local tem enfrentado ao longo dos anos muitas batalhas, muitas dificuldades, muitas experiências foram vividas. E Deus te chama hoje, Deus nos chama nesse tempo, Deus nos chama nesses dias trabalhosos para experiências mais profundas, para águas mais profundas, para um envolvimento mais profundo, onde esse revestimento não pode ser negligenciado. Ele quer nos levar a águas mais profundas, as experiências mais profundas, e para isso, através da vida do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz para mim e para você nessa noite: revesti-vos, revista-se. Revista-se do poder, revista-se do conhecimento de Deus, revista-se da graça de Deus, porque Ele quer te usar nesse tempo trabalhoso. Nesse tempo que muitas das vezes no seu trabalho lá você não pode falar algumas coisas, mas pelo seu viver, por Deus em você, as pessoas vão ouvir Deus falar. Mas Ele não fala para você se revestir de qualquer coisa. Ele fala para você se revestir de toda a armadura de Deus. Não é se revestir de algumas partes da armadura. E quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, ele está novamente fazendo aquele paralelo que nós fazemos com o sal, com a pesca aqui em São Pedro da Aldeia. Ele está apontando para um soldado romano e fala assim: você sabe como é um soldado paramentado, você sabe como que é um soldado preparado para a batalha. Ele tem todos os equipamentos necessários para defesa, para ataque, para proteção e para bem-estar. Revista-se de toda a armadura de Deus. Não é vestir algumas peças da armadura, é toda. Não é verdade sem justiça, é toda. Não é justiça sem preparação no Evangelho, é toda. Não é fé sem palavra da verdade, é toda. É tudo, querido. Não se contente em ser meio cristão. Não se contente em ser meio santo, meio dedicado, meio frequente, meio colaborador. Porque o que Deus quer é tudo. Para ficar firme na guerra que nós estamos lutando, Deus exige integridade. Sabe o que é integridade? Integridade é você pegar um copo de água, colocar a água aqui dentro e não deixar pingar uma gota de nada. Porque se pingar uma gota de café, uma gota de chocolate, uma gota de Novalgina, uma gota de qualquer coisa aqui, uma gota de óleo, isso não é mais um copo d'água. Isso é copo de uma mistura. E Deus exige de mim e de você integridade. Ou você é todo de Deus o tempo todo, ou você está enganando a você mesmo. Ou você está achando que Deus vai ser enganado porque você faz boa carinha de crente, você é eloquente, você canta bem, você toca bem, você é agradável na recepção, você colabora com seus dízimos e ofertas, e você está achando que isso diante de Deus vai parecer íntegro.
mas Ele é aquele que sonda os pensamentos e as intenções do coração. Deus exige integridade. Se você deixou, querido, querida, uma gota de qualquer coisa que não seja de Deus contaminar a sua vida, nessa noite Deus te chama para um concerto onde você vai dizer diante de Deus: Senhor, restaure a minha integridade diante de Ti, porque Ele é bem poderoso para fazer esse milagre na sua vida e bem amoroso para te receber nos seus braços. Deus te quer por inteiro. Deus não te quer em parte. Deus não te quer misturado com o mundo. Deus não te quer misturado com essas coisinhas que dizem por aí. Não tem nada a ver. Todo mundo faz. Todo mundo pode fazer, mas os filhos de Deus não fazem. Todo mundo pode achar que não tem nada a ver, mas para os filhos de Deus é contaminação. Deus te quer por inteiro. E isso o apóstolo Paulo falou aos Efésios e Deus mandou eu falar para você. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe o que eu estou ouvindo o apóstolo Paulo dizer aí? Olha só a igreja de Éfeso, olha só Eliseu, olha só a igreja congregacional do bairro Fluminense. A igreja tem um inimigo declarado. E quando a gente diz que a igreja tem um inimigo declarado, eu acho que nesse tempo de tanta confusão, vale a pena eu começar aqui dizendo quem não é nosso inimigo. Porque nós estamos confundindo. Nós estamos confundindo esse inimigo aí que Deus, através do apóstolo Paulo, revelou na sua palavra, com outros entes, outras pessoas, outras coisas que não são os nossos inimigos. O nosso inimigo não é carne nem sangue, o nosso inimigo não são pessoas, queridos. Ah, mas você está falando isso, pastor, porque você não conhece meu patrão. Você está falando isso, você não conhece meu vizinho. Meu vizinho, aquilo não é gente, não, aquilo é o capeta. Não, querido. É gente usado pelo capeta, que é o seu inimigo. Mas o seu vizinho, Jesus morreu na cruz por ele. Jesus morreu na cruz por ele. E disse para a gente amar. Sabe por quê? Porque se a gente não amar esse aí, amar só o que nos ama, nós somos iguais aos ímpios, que amam aqueles que lhes são favoráveis, que lhes são bons, que lhe retribuem o amor. O nosso inimigo não são as pessoas. O nosso inimigo é Satanás e os demônios que servem ao seu propósito. São as forças espirituais do mal, é isso que o apóstolo Paulo fala. Essa igreja tem um inimigo. Você tem um inimigo que quer te acusar o tempo todo, que quer destruir a sua vida, que quer acabar com a sua família, que quer acabar com a sua fé. Você tem um inimigo que trabalha contra você. Mas nós não temos que temer o inimigo. Nós temos que confiar no nosso Deus. Porque a igreja tem dono, querido. A igreja foi comprada por preço de sangue. A igreja não pertence a esse mundo. A igreja pertence a Deus. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Não há quem possa tocar em você se Deus não permitir. Ele tem que pedir permissão a Deus para tocar em você. Se você estiver em integridade diante de Deus. Você foi comprado pelo precioso sangue. E as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, contra essa igreja, contra essa igreja.
as portas do inferno têm que ser cerradas diante da igreja do Senhor. Elas não prosperam diante da igreja do Senhor. Não porque eu e você somos isso ou aquilo, mas porque o dono da igreja, o dono da sua vida, o dono da minha vida, é que nos garante a vitória contra o nosso inimigo. Nosso inimigo tem algum poder. E muitas pessoas vão atrás dele porque ele faz algumas coisas que lhes engana, que lhes agrada, que lhes atrai. O nosso inimigo tem algum poder, mas o nosso Deus, o nosso dono, tem todo o poder. Quando Jesus Cristo estava sendo assunto aos céus, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não há lugar do mundo físico, do mundo espiritual, do mundo emocional, em que o poder de Deus não alcance. Onde quer que você esteja, querido. Ah, pastor, eu estou em depressão. Deus te alcança aí. Ah, pastor, eu estou nas dívidas. Deus te alcança aí. Ah, pastor, eu estou em enfermidade. Deus te alcança aí. Ah, pastor, eu estou me sentindo às portas do inferno. Deus te alcança aí. Porque Ele tem todo o poder em todos os lugares do seu domínio. A igreja tem inimigo, mas a igreja tem dono. E no versículo 13, depois de orientar a igreja sobre o seu inimigo, o apóstolo Paulo fala assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Essa igreja já passou por dias maus. Eu conheço superficialmente a história da igreja. Minha irmã está aqui há algum tempo. Meu irmão Gerson já tocou no louvor aqui, há outros tempos atrás. Eu sei que essa igreja já passou por dias maus. E você? Já passou por dias maus? Talvez, olhando para o seu semblante, olhando para o seu olhar gentil, para o seu sorriso, possa-se ter a impressão de que vai tudo bem, tudo certo, maravilha, nada errado. Eu já passei por dias maus. Você provavelmente já passou por dias maus. Sabe por quê, querido? Porque o dia mau, ele chega. O dia mau chegou para Jesus. E ele suportou o dia mau por amor a mim e a você. O dia mau chegou para os apóstolos. Os apóstolos foram martirizados. O apóstolo que morreu sem sofrer o martírio foi João, o velho, pastor de Éfeso, exilado em Pátimo. Ele não sofreu martírio, mas teve dia mau, né? Imagina você ser exilado numa ilha presídio. Dia mau. O dia mau chegou. Sabe o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 14? Depois você confere aí na sua Bíblia. Existe o dia bom, onde o escritor diz para você desfrutar desse dia, e existe o dia mau. Ambos foram feitos pelo Senhor. Uma coisa é certa nessa vida: o dia mau vem. O problema não está nos dias bons ou nos dias maus. A questão é com quem você passa pelos dias bons e pelos dias maus. Se você passa sem Deus, até o dia bom é escorregadio. Sabe por quê? Porque Asaf, quando estava olhando o ímpio, ele falava assim:
Ah, eu vi o ímpio, ele não tinha necessidade de nada, era tão boa a vida dele, ele tinha saúde, ele tinha um corpo maneiro, sabe? O crente que rala na academia e fica sempre com aquele corpinho, igual do pastor Eliseu, e aquele ímpio que está só no pecado, e cara, o cara tem um corpo maneiro. Asaf olhou para isso. Ele não tem falta de nada, tudo para ele dá certo. Agora o justo não, o justo passa por aflição, o justo está todo tempo atormentado, o justo está todo tempo em dificuldade. Tem hora que a gente olha para Asaf assim e fala assim, acho que Asaf não estava de todo errado não. Aí chega no final, quando Asaf entra no santuário de Deus, ou seja, quando Asaf se coloca diante de Deus, quando Asaf abre os ouvidos para ouvir a voz de Deus, aí ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles, porque o Senhor o colocou sobre um terreno escorregadio para a destruição. O problema não está no dia bom e no dia mau. A questão é com quem você está. Você está com Deus ou você está com o inimigo de Deus? Se você está com Deus, o dia bom é bênção, o dia mau é bênção e o final é bênção. Se você está com o inimigo de Deus, o dia bom é ruim, o dia mau é pior ainda e o futuro é tenebroso. Resistir no dia mau. Nós vamos resistir, queridos, nós vamos vencer, nós vamos até o fim, nós vamos permanecer firmes, porque nós não somos daqueles que olham para trás, nós não recebemos de Deus espírito de covardia, mas nós recebemos de Deus espírito de ousadia, de poder de Deus, para resistir no dia mau e após ter feito tudo, ficarmos firmes, porque muito em breve Deus vem buscar a sua igreja e vai nos encontrar firmes no dia bom, no dia mau, seja qual for o dia, nós seremos encontrados por Deus em integridade diante dele e vamos desfrutar das delícias eternas que ele preparou para nós. Resista, não baixe as armas, não negocie, não abra mão, não conviva harmoniosamente com o inimigo, não conviva caprichosamente e regaladamente com as coisas do mundo. Resista, não olhe para trás. A vitória está reservada para aqueles que forem fiéis até o fim. Não pare. Deus é conosco. E eu quero voltar para o primeiro versículo do texto que nós lemos, porque nós vamos terminar pelo começo. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nesse ponto, o apóstolo Paulo começa a encerrar a carta que ele está escrevendo aos irmãos em Éfeso. E ele repete uma atitude que Jesus teve quando estava se despedindo dos seus discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículos 14 a 19, Jesus se despede dos seus discípulos e ele dá uma orientação para os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma das versões da grande comissão. E o apóstolo Paulo aqui repete esse processo de Jesus. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai viajar e a esposa vai ficar em casa. Quando você vai viajar e a esposa vai ficar em casa, você faz assim: amor, não esquece, né? Os maridos aí estão rindo porque é exatamente assim. Mas o inverso também é verdade. Quando a esposa vai viajar: amor, não esquece de molhar a planta. A verde, você molha 3 vezes por semana. A flor que está lá atrás, você tem que molhar só os sábados. Da terceira flor em diante, querida, é Deus na causa. Não tem como.
perdoa esse homem, porque ele está se esforçando. Mas é assim, quando a gente vai viajar, a gente fala, não esquece de pagar tal coisa dia 10, não esquece que tem que levar o menino para o exame dia tal, não esquece que se a internet cair, está aqui, ó, as orientações, é só fazer esse procedimento aqui, aí daqui a pouco você recebe a ligação. Amor, não estou conseguindo acessar a internet. Mas eu não deixei a orientação aí. Ah, mas eu não consegui entender nada. Me fala aí, o que eu tenho que fazer? É isso aí. Mas você deu a orientação. Por quê? Porque normalmente, naquele último momento, quando a gente está dentro do carro, com o carro ligado para sair, está se despedindo ali, você repete aquilo que você considera que a pessoa não pode esquecer de jeito nenhum. Se esquecer as outras coisas, ok, a gente dá um jeito. Mas se esquecer isso, vai dar problema. Jesus fez isso com os discípulos. E o apóstolo Paulo fez isso com a igreja de Éfeso. No demais, finalmente, irmãos, por fim, por última orientação, eu quero lembrar para vocês. Né? Por que lembrar para vocês? Porque no capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo já falou para eles que eles tinham que ser fortalecidos no poder de Deus. No capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo já falou para eles que eles tinham que ser fortalecidos no poder de Deus. No capítulo 3, versículo 16, pela terceira vez na carta, o apóstolo Paulo fala, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E agora, no capítulo 6, versículo 10, terminando a carta, o apóstolo Paulo fala, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É uma palavra final. No demais, irmãos, está difícil, permaneça. Perdeu a integridade? Confessa a Deus, pede que Ele te restaure e siga adiante. E no demais, sejam fortalecidos no Senhor. Sabe por quê? Porque não é a sua força. Sabe por quê? Porque não é a sua habilidade. Sabe por quê? Porque não são os seus contatos. Sabe por quê? Porque não é alguma coisa que você possa fazer ou deixar de fazer que vai mover o mundo espiritual a seu favor. Mas é na força do Senhor que as coisas acontecem. Durante a pandemia, muitas pessoas passaram por dificuldades severas. Muitas famílias perderam entes queridos. Na nossa casa, nós tivemos pelo menos 4 pessoas que correram risco de vida na pandemia. Não perdemos ninguém do nosso núcleo familiar direto, mas tivemos internação, tivemos UTI, tivemos questões graves. Mas eu sei da história de uma moça, filha de um homem riquíssimo, que ela estava na frente do hospital entristecida e o repórter chegou para ela e perguntou, o que houve? Você perdeu alguém nesse hospital? Você está muito triste? Ela, olha, eu sou filha de um homem que tinha dinheiro para comprar esse hospital inteiro aqui, ó. Está vendo esse hospital suntuoso, magnífico na sua frente? O meu pai tinha dinheiro para comprar todo esse hospital, mas todo esse dinheiro que tinha não foi suficiente para comprar o fôlego. Meu pai morreu porque lhe faltou o que todo mundo tem de graça, o ar. Vai chegar um momento que tudo aquilo que nós achamos que temos, que somos capazes, que a força do nosso braço é capaz de mover, que o nosso dinheiro, que a nossa influência social, que o nosso cargo, que a nossa capacidade humana é capaz de gerar, vai chegar o momento que isso vai se mostrar totalmente insuficiente. Eu dei entrada no Hospital das Forças Armadas em Brasília, com Covid,
Uma Covid chique que eu contraí aqui em Búzios, comemorando o aniversário de casamento com a minha esposa. Essa Covid chique ia me levar para a glória. Amém. Minha esposa não gosta que eu fale isso não, mas eu estava pronto. E sabe, deve ter alguns militares aqui, né? Sabe aqueles oficiais assim, cheios de platina no ombro? Sabe esse negócio assim? Vinha eu, carregado numa cadeira de roda, desfalecido, sendo empurrado por um soldado do exército, um cabo da aeronáutica e um tenente do exército. E eu ali, totalmente desfalecido, com alguns gramas de platina no ombro, e aquilo não me valia nada. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que quando eu tombasse, a única diferença que existia de mim para um soldado era que eu ia fazer mais barulho de metal caindo. Só isso, mais nada. Porque chega uma hora, querido, que as coisas desse mundo perdem o valor. Quando você chega nas portas da eternidade, tudo que você levou nesse mundo aqui acabou. E o que você leva desse mundo é a vida que você viveu, se com Cristo ou sem Ele. Então, a encerrar essa ministração, eu louvo a Deus por essa igreja, incentivo vocês, queridos, a se revestir de toda a armadura de Deus, a resistir nos dias maus, a marchar triunfante, porque essa igreja tem dono, e o dono dessa igreja nunca perdeu uma batalha. E após ter feito tudo, ficar firme, sabendo que a nossa confiança está depositada na pessoa bendita do nosso Deus, e não nas nossas próprias forças. E a nossa força não está na força do nosso braço, não está em nada que nós temos ou que ostentamos nesse mundo. A nossa força é estar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então viva assim, prospere assim, permaneça assim, porque isso vai ser de bênção para você eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.